Chegamos na lição de número 12 da classe dos adolescentes deste primeiro trimestre de 2025, onde nós estamos trabalhando nesta penúltima lição sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos, texto escrito pelo pastor João Paulo Mendes. Lição 12, que vai cair no dia 23 de março, trabalha sobre o tema José, chamado para viver o plano de Deus. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A leitura bíblica que está em Gênesis 37, versículos 3 ao 11, e também versículos 23 a 28, e a mensagem em Gênesis 45, 5. Que Deus use você na palavra. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. E é claro que eu espero muito que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Você pode me seguir pelo Spotify, pelo Instagram, pelo TikTok, onde nós postamos as nossas aulas, até aqui no YouTube, para que você possa ter acesso a esse material. É só você colocar aí no Google, @Janderson Nascimento. Gente, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, e que essa aula possa ter edificação para o teu coração, para a glória de Cristo. Também é importante nós observarmos que nesse trimestre nós estamos estudando aí o livro de Gênesis. Eu já disse para você que Gênesis tem algumas divisões. A primeira divisão está do capítulo 1 ao 11, que fala especialmente sobre a era dos começos. Não dá para datar aí a era da criação. Do capítulo 12 agora ao 50, nós temos então a era dos patriarcas. Quem é que entra aqui? Entra o patriarca Abraão, que é o primeiro. Entra depois o patriarca Isaac. Entra Jacó, que nós já estudamos nas duas últimas lições. E entra hoje, a partir de hoje, a lição que passa a trabalhar então essa visão da vida de José como um patriarca também, como um descendente de Jacó, um descendente de Israel, que traz uma contribuição muito grande dentro do texto de Gênesis. Então hoje nós vamos observar a vida de José, o sofrimento, as suas experiências, e a partir desse espelho vamos retirar aqui alguns exemplos cristãos, para que possamos então crescer na nossa jornada. Eu espero muito que essa aula possa edificar você. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre quem era José. Se você puder, coloca aí de onde você está me assistindo, eu quero te conhecer também. O primeiro subtópico da nossa lição, já para detalhar isso, vai tratar sobre o seguinte argumento. José, ele era o filho amado de Israel. A própria Bíblia faz questão de dizer que José, ele era filho de Jacó, filho de Israel. Jacó recebe o nome de Israel, príncipe de Deus, com Raquel. E a própria Bíblia destaca isso em Gênesis capítulo 30, versículos 22 a 24. Ele era um filho amado. E aí nós percebemos também que o próprio Jacó amava José a tal ponto de destacar dentre os seus irmãos. E isso gera uma crise familiar depois. Mas o José, ele recebe do seu pai uma túnica colorida. Você vai perceber isso lá em Gênesis 37, versículo 3, demonstrando então o seu favoritismo. José, ele tem essa experiência de vida. Ele tem o favoritismo do seu pai. É claro que isso traz algumas consequências terríveis para ele. Traz algumas situações de inveja, de crise familiar. Mas o José, ele é uma pessoa amada no lar. Então essa é a primeira característica que nós encontramos a partir do perfil de José. José, ele tem vários irmãos, são 12, com ele 13. Lembra de Dina, tá? A gente tem que contar Dina, que era a única filha mulher que Jacó tem. Era filha de Lia. E aí você percebe dentro das escrituras que José, ele tem essa característica, então, de ser uma pessoa amada em seu lar, por sua família, pelos seus pais. Seus irmãos depois vão sentir e ter um sentimento de inveja com ele. E isso vai gerar algumas crises e situações ruins. Mas, em primeiro lugar, observe isso. Essa visão do amor familiar, paternal, gerado sobre a vida de José. O segundo subtópico destaca que José, ele era um sonhador, ou seja, José era um jovem que sonhava. O destaque da vida de José era a ação de Deus sobre a vida dele. José tinha sonhos espirituais. José tinha sonhos espirituais
Porém, ele não sabia como interpretar esses sonhos nesse primeiro momento. Gênesis 37, versículos 5 ao 7, destaca isso para a gente. Ao contar o seu sonho para os seus irmãos e para a sua família, da maneira que ele contou, isso pareceu um sinal de soberba. Ele tem um sonho extraordinário, aonde ele vê o seu feixe de trigo em pé diante dos feixes de seus irmãos que estavam inclinados. Ele tem outro sonho, onde ele vê o sol e a lua, que representavam seus pais, e as estrelas se curvando diante dele, e isso soou para os seus irmãos como um sinal de soberba, descrevendo que todos deveriam se humilhar diante dele. Mas não era bem assim. Era o revelar de Deus sobre o que iria acontecer sobre a vida de José, sobre o filho de Jacó. E Jacó, ele passa a observar aquilo e guarda no seu coração essa experiência que José tem com Deus como um sonhador. O terceiro subtópico destaca então o seguinte argumento para a gente em sala de aula: o relacionamento com os seus irmãos. A própria Bíblia faz questão de dizer, em Gênesis 37, versículos 4 e 8, que José tinha um relacionamento difícil com seus irmãos. Vários especialistas e biblicistas fazem questão de dizer, pelo fato de José ter o favoritismo do seu pai, ele denunciava propositalmente os seus irmãos. Ele era aquele tipo de pessoa que levava para o seu pai todas as denúncias, e isso acaba gerando uma grande crise familiar. Ele não teve o bom senso. Mas você percebe que José, ele aproveitou do momento para poder explorar isso em casa. Alguns autores trabalham assim. É claro também que você vai perceber que José, ele passa a contar para o seu pai as situações, e você percebe também dentro do texto que os seus irmãos agora, em crise, passam agora a ter inveja de José e passam a se revoltar contra o seu próprio irmão. Então isso é uma crise familiar que nós vemos aqui. E é por isso que nós precisamos ter o cuidado de respeitar os nossos irmãos, respeitar os nossos pais, cooperar em família, isso é fundamental também. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela. O segundo ponto trata sobre o sonhador no Egito. É importante você observar que os irmãos de José pegam José em uma cilada, lançam ele em uma cova, e lançando ele em uma cova, vendem José como escravo. Para a gente detalhar isso com você, o primeiro subtópico é tratado a partir do seguinte argumento: José, de filho a escravo. A própria Bíblia faz questão de dizer que enquanto seus irmãos cuidavam do rebanho do seu pai, José foi investigar o que eles estavam fazendo. E vendo aquilo, ele vai denunciar ao seu pai, mas ele é pego pelos seus próprios irmãos que, enfurecidos, pegam José então e lançam numa cova para deixá-lo ali, diante da sua inveja. Isso está então em Gênesis 37, versículos 4, 8 e 11. José tem a sua túnica rasgada, que era algo muito caro, ele tem a sua túnica rasgada, e os seus irmãos deitam sobre essa túnica sangue de cordeiros, para dizer ao seu pai que José tinha sido morto e atacado por lobos, ou morto por algum animal feroz. E ele é dado como morto diante da sua casa. José é vendido como escravo para uma companhia de ismaelitas que passavam, e no Egito ele é vendido como escravo para trabalhar na casa do oficial chamado Potifar. Você pode ler o texto de Gênesis 37, versículo 36. Olha como há uma reviravolta aqui. Mas em todo o tempo, nesse sofrimento, nessa crise familiar, Deus estava com José. Deus estava guardando José, preservando José. Da mesma maneira, ele também pode preservar você. Então, para pensar nisso, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre a prisão de José, ou seja, José na prisão. No Egito, trabalhando na casa de Potifar, José, ele era um escravo, e a própria Bíblia faz questão de dizer que ele passa a prosperar dentro da casa de Potifar, ao ponto de Potifar confiar em suas mãos todo o seu recurso, menos o tocar da sua esposa. Você percebe dentro da Bíblia que a mão do Senhor estava sobre José. José estava crescendo e tendo comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala que o inimigo armou um laço. E o laço que o inimigo armou sobre José
vinha em forma da esposa de Potifar, que queria ter relações com o próprio José. E isso, para José, não era algo viável. Era comum no Egito para aqueles que queriam, mas se fossem pegos, eram mortos. Mas você percebe também dentro do texto bíblico o José rejeitando especialmente a esposa de Potifar, escrito aqui no texto de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 e 8. Ele rejeita a tentação, ele rejeita o pecado, ele é acusado injustamente, ele é levado preso por causa dessas questões. E é tão interessante você observar dentro do texto bíblico que o Senhor estava com José. Em Gênesis 39, 21, na prisão, Deus abençoou José. E abençoando José mais uma vez, a tal ponto de que aqueles que cuidavam da prisão confiarem a José a organização do próprio cárcere. Observe como a bênção de Deus é fundamental. Em situações difíceis, Deus estava com ele. Deus estava com ele na cova, Deus estava com ele no período da escravidão, Deus estava com ele no período da acusação e Deus estava com ele na prisão. Deus sempre está com você em qualquer situação. E a história de José nos demonstra isso. O terceiro subtópico destaca, então, outro argumento importante: o jovem que interpretava sonhos. Uma das características de José dentro da Bíblia é que ele, além de ser sonhador, ele passa a interpretar sonhos. Na prisão, dois colegas, companheiros de cárceres, então vêm diante dele contando seus sonhos. E José traz a interpretação de forma clara, que um deles retornaria a trabalhar com Faraó e o outro seria morto. E aí você percebe dentro do texto sagrado que aquele que tem o sonho das uvas é aquele que retorna a trabalhar com o próprio Faraó. E aquele que cuidava dos pães, infelizmente, é morto. O José traz uma interpretação muito poderosa, ao ponto de depois que o próprio Faraó tem um sonho que ninguém conseguia interpretar, lembram-se então de José, e José então é convidado para o palácio. E ele traz a interpretação dos períodos de seca que viria sobre a terra e dos períodos de abundância, e dos períodos de seca. E ele então traz essa interpretação de 7 em 7 anos, trazendo depois então um determinado aconselhamento para o próprio Faraó, em descrever sobre a necessidade de poupar, de guardar e ter provisões para o momento de seca que chegaria à terra. E naquele processo, a mão de Deus é sobre José. E Deus então coloca no coração de Faraó por José como governador do Egito. Observe, quando nós estamos na bênção do Senhor, Deus abre portas. Em qualquer situação da vida, Deus nos abençoa, como abençoou a vida de José. Avançando, o terceiro ponto dessa lição trata então sobre o seguinte argumento: José, o governador. E eu espero que Deus esteja te edificando. O primeiro subtópico trata então que José se tornou governador do Egito. Gênesis 41, versículos 38 a 39, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do próprio Faraó nomear José como o governador do Egito. Você percebe a própria mão de Deus. Em Gênesis 41, 38, o próprio Faraó identifica o Espírito do Senhor sobre o próprio José, sobre a vida dele. O que fazia diferença na vida de José é a presença de Deus. O que pode fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Você percebe que ele tem sabedoria para poupar. Gênesis 41, versículos 46 ao 49. Ele tem sabedoria, então, para poder edificar vidas. Ele gera dois filhos, Manassés e Efraim. Gênesis 41, 50 a 52. Então você percebe em todo esse tempo a mão de Deus sobre ele, a bênção de Deus sobre ele. Ele prospera no Egito por causa da glória de Deus. O segundo subtópico destaca então sobre o reencontro de José com seus irmãos. No período da seca, Deus então faz os sonhos de José se cumprir. Há uma grande seca na terra de Canaã. Então os filhos de Jacó, seus irmãos que haviam o vendido como escravo, vão então para o Egito sem reconhecer José. E quando eles então buscam cereais e José os reconhece, José então decide realizar algo diferente. Ele investiga para ver como seus irmãos estavam, como seus irmãos haviam agido. E é tão interessante que ele passa a trabalhar de tal maneira, convidando-os para um banquete.
na casa do governador, lhe dando então algo que é interessante. A bênção de Deus sobre ele acaba mudando alguma situação e lhe dando sabedoria. Ele pede para convidar o seu irmão mais novo, chamado Benjamim, irmão da parte de mãe. Isso está em Gênesis 42, versículos 13 ao 20. Você percebe então que ele abençoa os seus irmãos até tal ponto dele ter um encontro com sua casa, seus irmãos, e se revelar a eles, e então haver o perdão aqui. Ele abrir o seu coração em demonstrar que ele estava vivo. Você vai perceber dentro das Escrituras que ele coloca a sua identidade diante de seus irmãos após descobrir que Jacó estava vivo, lá em Gênesis 45, versículo 1 ao 3. Então você percebe ele se revelando, ele demonstrando quem ele é, ele se colocando à disposição nesse crescimento. E aí você percebe o grande entendimento do perdão de Deus. Na nossa vida também precisamos realizar a prática do perdão. E o próprio José é esse exemplo. Para fechar a aula, o terceiro subtópico trata que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Quando há perdão, quando há a bênção de Deus, nós percebemos a mão do Senhor sobre a vida de José. E José, então, sai de escravo a governador do Egito. Gênesis 42, versículo 2, versículo 4, versículo 14 e 15. Você vai perceber em Gênesis 45, versículo 5 ao 9 também ao 11. Você percebe então que o próprio Jacó é trazido para a terra do Egito junto com a sua família por causa da bênção de Deus sobre a vida de José. E aqui você percebe que o próprio Jacó abençoa os filhos de José a tal ponto que toda a família é restaurada conforme a bênção de Deus. Então José é um exemplo bíblico que traz crescimento para a nossa alma e um crescimento também para a gente em Jesus. E eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, eu vou ter o prazer de te receber por lá. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda quinta-feira ao meio-dia eu encontro marcado da classe dos adolescentes, tá? Então toda quinta a gente está por aqui ministrando uma palavra para te edificar em Jesus. E é claro que as próximas lições já estão disponíveis para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso a esse material para a glória de Deus. Não se esquece de estar com a gente em Cristo. Se você está afastado de Jesus e precisa muito voltar para Cristo, coloca aí no comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa e o teu lar. Esse é o nosso papel aqui, interceder por você. Se você precisa de oração também, coloca aí. Esse é o nosso papel e com prazer e alegria vamos realizar isso para te edificar em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto. Quem aqui na Bíblia Sagrada, do Paul Gardner, na editora Vida Acadêmica, que você pode ter acesso a esse material para crescer e avançar em Jesus. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, que será a lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. Era uma vez uma família que se tornou um povo. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.